5 casos misteriosos não resolvidos, parte 2. Número 1. A família Jameson. O primeiro caso da nossa lista é extremamente estranho e ainda permanece sem explicação, mesmo depois de mais de 6 anos. A família Jameson, que era composta por Bob, sua esposa Cheryl Lynn e a filha de 6 anos do casal, Madison, desapareceu em 8 de outubro de 2009. Os Jameson tinham decidido que queriam sair da sua propriedade à beira do lago para recomeçar em uma nova região. Na manhã de 8 de outubro, a família percorreu cerca de 48 quilômetros de Eufaula até uma área rural de Oklahoma, para tentar comprar um terreno de 40 acres. Eles dirigiram sua caminhonete branca até as isoladas montanhas Sans Spool, mas nunca retornaram. Em 16 de outubro, o veículo abandonado da família foi encontrado à beira da estrada por um xerife do condado de Latimer. Dentro do caminhão trancado estavam as carteiras, documentos, celulares, um sistema de posicionamento global, cerca de $32 mil em dinheiro, e até o cachorro amado da filha dos Jameson, que estava à beira da fome. A polícia rapidamente iniciou uma grande operação de busca, mas não encontrou nada. Só mais de 4 anos depois é que encontraram os restos mortais da família, a cerca de 5 quilômetros de onde o caminhão foi abandonado. Uma autópsia foi realizada, mas os restos estavam em um estado tão ruim que a causa da morte não pôde ser determinada. No dia antes do sumiço, câmeras de segurança filmaram os Jamesons carregando o caminhão em casa. Os investigadores dizem que o casal parecia em transe, indo da casa ao caminhão mais de 20 vezes sem trocar palavra. Os Jamesons também estavam muito magros e debilitados na época em que desapareceram, o que levou a teorias de que o casal era viciado em metanfetamina. Porém, a polícia não achou drogas nem apetrechos na casa. Meses antes do desaparecimento, os Jamesons ficaram muito paranoicos e contaram a alguns amigos e familiares que a casa deles era assombrada, explicando que tinham visto espíritos. Bob chegou a informar um pastor sobre os espíritos e perguntou se poderia conseguir balas especiais para atirar neles. Os Jamesons sofreram de depressão ao longo de suas vidas e Cheryl Lynn também sofria de transtorno bipolar. Esta foto de Madison, de 6 anos, foi tirada nas montanhas e achada no celular de Bob no caminhão. Acredita-se ser a última foto dela. A família disse que não acredita que Bob ou Sharon tenham tirado a foto, pois Madison não está olhando para a câmera e parece estar apavorada. Há várias teorias sobre o caso: família perdida, sequestro, sacrifício por culto, assassinato por cartel ou homicídio seguido de suicídio. No entanto, mais de 6 anos depois, ninguém está mais perto de saber o que realmente aconteceu naquele dia. Número 2. Amber Tuquero. Amber Tuquero, 20 anos, sumiu em 18 de agosto de 2010. No dia anterior, Amber, seu filho de 14 meses e uma amiga viajaram de avião do Aeroporto Internacional de Edmonton, saindo de sua cidade natal, Fort McMurray, Alberta. Assim que chegaram, hospedaram-se em um motel em Niskev, perto do aeroporto, para passar a noite. Na noite seguinte, Amber saiu do motel para ir até Edmonton de carona. Ela decidiu pegar uma carona com um homem desconhecido, o que acabou sendo o pior erro da vida dela. No dia seguinte, sem notícias, a amiga de Amber avisou sua mãe, que registrou o desaparecimento. Em 28 de agosto de 2012, a Polícia Montada Real do Canadá divulgou ao público uma gravação de celular de 60 e 1 segundos que capturou a conversa que Amber teve com um homem desconhecido com quem ela pegou carona. A polícia não informou como conseguiu a gravação, mas esperava que alguém reconhecesse a voz do homem. Aqui está já a ligação. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is a... Are you fucking kidding me? You better not take me. We're going. Yes, and we'll go up to these...
Just prove it, problem. Tell me. Quatro dias após a divulgação da gravação, cavaleiros encontraram os restos de Amber em uma propriedade rural próxima ao condado de Leduc. Na gravação, o motorista disse que seguia para o norte. Porém, investigadores da Royal Canadian Mounted Police acreditam que, ao invés de ir ao norte para a cidade, ele foi para sudeste pelas estradas rurais do condado de Leduc. Embora para a polícia tenha divulgado a gravação de 61 segundos, a ligação na verdade durou 17 minutos, que é praticamente o tempo que levaria para ir do motel onde Amber foi vista pela última vez até o local onde seu corpo foi encontrado. A Canadian Broadcasting Corporation News revelou que a ligação veio do irmão de Amber, preso no Centro de Detenção Provisória de Edmonton, onde todas as chamadas são gravadas. A polícia disse que, devido à gravação, recebeu centenas de pistas, mas ainda não identificou o motorista desconhecido. Número 3. Madeleine McCann. No final de abril de 2007, Kate e Jerry McCann foram de férias para Portugal com seus 3 filhos pequenos e um grupo de amigos. Às 22h14 de 3 de maio, Madeleine McCann, de 3 anos, foi dada como desaparecida. A polícia portuguesa foi informada por telefone sobre o suposto sequestro da menina britânica de 3 anos. Mais cedo, por volta das 19h, os McCann colocaram os filhos para dormir. Disseram que os 3 já dormiam por volta das 20h30. Em seguida, eles saíram do apartamento e se encontraram com 7 amigos para jantar em um bar de tapas, a cerca de 50 metros da piscina do apartamento deles. Os McCann dizem que verificavam as crianças a cada meia hora para garantir que estavam seguras. Às 21h05, Jerry McCann foi ao apartamento térreo em Praia de Luz. Ele diz que todas as crianças ainda estavam dormindo e Madeleine estava em sua cama. Às 21h30, um dos amigos dos McCann, o Dr. Matthew Oldfield, foi verificar as crianças. Ele diz que a porta do quarto dos McCann estava escancarada, mas como não ouviu barulho, saiu sem olhar dentro o bastante para ver se Madeleine estava na cama. Às 22h, Kate McCann checou o apartamento. Ela diz que notou a porta do quarto das crianças mais aberta do que lembrava. Ao entrar no quarto, ela afirma que a persiana e as cortinas estavam abertas, e Madeleine não estava mais na cama. Kate correu de volta ao bar Tapas e gritou que sua filha havia sido levada. Às 22h30, o resort acionou o protocolo de busca por criança desaparecida. 60 funcionários hóspedes e a polícia procuraram pela criança durante a noite. Nas primeiras 24 horas da investigação, muitos erros foram cometidos pela polícia, sendo um deles a cena do crime que não foi totalmente isolada, o que fez com que cerca de 20 pessoas entrassem no apartamento antes de ser fechado, contaminando qualquer possível evidência. Os McCann rapidamente se tornaram suspeitos pela polícia portuguesa, pois eles não acreditaram em sua história e não conseguiam entender como eles deixaram seus filhos sozinhos. Eles sugeriram que um acidente trágico ocorreu, os pais esconderam o corpo de Madeleine e simularam o rapto. Embora fossem suspeitos, Kate e Jerry foram autorizados a deixar Portugal e retornar ao Reino Unido em setembro de 2007. Após uma investigação de 1 ano, em julho de 2008, o Procurador-Geral de Portugal encerrou o caso e os McCann deixaram de ser tratados como suspeitos. Em 2013, o programa Crime Watch da British Broadcasting Corporation exibiu uma reconstrução da noite e divulgou imagens e-fit de um homem visto por Mary e Martin Smith, que informaram à polícia terem visto um homem carregando uma criança semelhante a Madeleine por volta das 21h a cerca de 500 metros do apartamento dos McCann. Eles disseram que ele estava caminhando em direção à praia. Não parecia um turista e não parecia estar confortável carregando a criança. O programa divulgou imagens e-fit de pessoas vistas perto do apartamento dos McCann no dia e nas proximidades do desaparecimento. A Scotland Yard teorizou que Madalena pode ter interrompido um assalto. Infelizmente, não houve muitas outras pistas, mas quase 9 anos depois, os McCann ainda mantêm a esperança de que Madalena esteja viva e será encontrada. O caso ainda continua em aberto. Número 4. Kaylin Lauder
Kaylin Lauder, de 30 anos, desapareceu por volta das 19h no dia 27 de setembro de 2014. As circunstâncias em que ela desapareceu são muito bizarras. Pela manhã, Lauder ligou para o 911 dizendo que alguém invadiu seu apartamento em Murray, Utah, e achava que o invasor ainda estava lá. Ela disse que não viu ninguém, mas ouviu conversas. Durante a ligação, Lauder gritou várias vezes para o invasor ir embora. A polícia investigou a denúncia, mas não encontrou nenhuma evidência que sugerisse que houve uma invasão. Mais tarde, Lauder foi flagrada por câmera de segurança andando descalça na chuva fora do condomínio com seu cachorro. A polícia acredita que ela parece estar tendo uma conversa animada. Às 19 horas, por um motivo desconhecido, Lauder começou a correr. Ela deixou seu cachorro, telefone, dinheiro, chaves e carro para trás. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida. A mãe de Lauder disse em uma declaração que falou com sua filha naquele dia, e ela parecia bem. Sua prima afirma que ela estava limpando seu apartamento naquele dia e trabalhando em seu currículo, pois tinha acabado de ser demitida do emprego como assistente social. A família contratou um detetive particular para ajudar nas buscas. 2 meses após seu desaparecimento, em 30 de novembro, o corpo de Lauder foi encontrado no Rio Jordan, em Utah, a 8 quilômetros de sua casa. Foi feita autópsia, mas a causa da morte não foi identificada. Um relatório toxicológico confirmou que não havia nada fatal ou ilegal em seu organismo. A família de Lauder suspeita de crime e descarta acidente, pois ela não tinha histórico de doença mental. Porém, os investigadores discordam, pois ela já havia ligado para o 911 antes de 27 de setembro. Ela havia feito uma denúncia falsa. No dia anterior, ela denunciou uma briga em um casamento inexistente, levando os investigadores a suspeitarem de comportamento delirante. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu com Kaylin Lauder após ela sair do condomínio naquele dia. A família dela ainda está em busca de respostas. Número 5. O desaparecimento de Timothy J. Pitson. Na manhã de 11 de maio de 2011, Amy Joan Marie Fry Pitson foi à escola primária Greenman, retirou seu único filho da aula e fez o check-out dele. Então, Amy e seu filho de 6 anos, Timothy J. Pitson, iniciaram uma inesperada viagem de carro de 3 dias. Eles pararam primeiro no zoológico de Brookfield, Illinois. Depois viajaram para o resort Key Lime Cove e passaram a noite lá. James Pitson, pai de Timothy, registrou o desaparecimento da esposa e do filho ao perceber que ela já havia buscado uma mãe do menino na escola, o que achou estranho. No dia seguinte, Amy e Timothy viajaram para o Kalahari Water Park Resort em Wisconsin Dells. As imagens das câmeras de segurança do parque aquático, na manhã seguinte, mostram as duas esperando na fila para fazer o check-out. Pouco depois, por volta das 13h30, Amy ligou para vários membros da família e amigos e explicou que ela e Timothy estavam bem. Às 19h25, Amy foi a uma loja Family Dollar em Winnebago, Illinois, onde comprou material de papelaria. Depois, ela foi ao Sullivan's Foods próximo dali, sendo vista por outra câmera de segurança. Desta vez, porém, não havia sinal de Timothy. Sua última viagem foi por volta das 23h15, onde fez check-in no Rockford Inn, em Rockford, Illinois. No dia seguinte, por volta das 12h30, ela foi encontrada morta pelos funcionários do Inn. Ela tirou a própria vida ingerindo uma overdose de anti-histamínicos e cortando os pulsos. Amy deixou uma carta de suicídio e havia enviado 2 cartas pelo correio para seus entes queridos, nas quais afirmava que Timothy estava seguro e havia sido levado para um lugar onde seria bem cuidado. Ela também escreveu que ninguém jamais o encontrará e que não pode correr o risco de Jim machucar Tim por causa das escolhas dela. Sumiram a mochila do Homem-Aranha do Timothy, brinquedos, roupas e as roupas que Amy usava ao sair do Kalahari Resort. A mãe de Amy afirmou que ela sofria de depressão, mas não era louca nem agia de forma estranha.
Timothy segue desaparecido desde fevereiro de 2016. Thanks for watching. Subscribe to see more.